mas justamente por causa disso ela trouxe vários quadros superiores do Ministério. Temos cá o Patrício Vilar, do IGAP, CEO do IGAP. Temos o Cláudio Paulino, da AGT, Walter Pacheco, da Unidade de Gestão da Dívida Pública, Josiane, da Direção Nacional de Investimento Público, e como se isso não bastasse, ainda temos remotamente a senhora Secretária de Estado do Orçamento, a IAUESA, e também o senhor Secretário de Estado do Tesouro, Osvaldo João, que eu aproveito para saudar desde aqui. Identifiquem, façam a pergunta ao horário que entenderem de uma forma breve. E com tudo isto dou por iniciado o período de perguntas e respostas. Temos 2 microfones que vão circular pela sala. A ideia é levantarem a mão, como na escola, e para fazermos as respectivas perguntas. Já vi o Rui Santos e, portanto, podemos começar. Quem é que tem os microfones? Rui Santos, eu sou Estou aqui em nome da Ecodima e tenho aqui 2 questões. Eu esta manhã, como eu normalmente tomo notas e depois fico um bocado nervoso e acabo por me perder, de manhã tentei escrever aquilo que eu achava que podia dar como contributo. Na primeira parte tem a ver com o OGE, este OGE, o formato que ele tem e que foi aprovado. Para mim, há algumas questões que eu gostava de ter como elemento de análise. Eu faço sempre a análise dos orçamentos e, portanto, confesso que o orçamento revisto não analisei profundamente, mas há alguns elementos que eu gostava de ter na leitura do orçamento e no que diz respeito à receita. Qual é o valor do IVA cobrado na alfândega e qual é o valor do IVA cobrado pelo comércio em si? Acho que esse elemento está distinção da receita. Qual é o valor do imposto industrial cobrado ao abrigo do artigo 4º do Código do Imposto Industrial, que é salvaguardado pelo artigo 4º do Código Geral Tributário? Portanto, isto é no que diz respeito ao orçamento deste ano. São elementos que eu gostava que constassem, não neste, provavelmente já não é possível, mas nos próximos. Sobre os orçamentos futuros, tomei boa nota e verifiquei que, de facto, há aqui uma preocupação muito grande em controlar a despesa, mas há uma questão que eu gostava de referir e gostava de paralelizar aqui uma situação que é o seguinte. Quando eu vou ao Quinda, quando o Quinda veio para Angola, escolheu um terreno, uma localização, construiu um espaço que tinha escritórios, armazém, parque de estacionamento, loja, e a sede principal tem lá a sua principal loja, assumindo que a galinha engorda com os olhos do dono. Isto foi tudo construído numa ótica custo-benefício-conforto. Para quem? Para quem vai lá comprar. O cliente, quando vai ao Quinda, quer lá voltar, perdoem a publicidade, não tem nada a ver com o Quinda, quer lá voltar porque é bem servido e volta. Tem lá tudo, tem o parque de estacionamento, tem o conforto, tem o produto que pretende. Então, em termos comparativos, quando o Ministério ou um órgão de Estado pensa em construir algo, primeiro, contrata uma empresa que cobra uma percentagem sobre um valor do projeto desenhado. Esse projeto é feito numa ótica de aumento de valor, uma vez que eles ganham com base numa percentagem do valor do projeto. Contrata uma empresa fiscalizadora que também cobra uma percentagem sobre o valor do projeto para fazer o contrato de fiscalização. Em suma, entre 10, estou a ser modesto, de 10 a 20% do projeto já está no projeto e ainda não se colocou um único tijolo. Entretanto, e aproveitando a presença da senhora Ministra das Finanças, eu gostava aqui de lembrar a sede na Mutamba do Ministério das Finanças. Começa a ser uma construção numa altura em que já estamos em crise.
num dos piores lugares para fazer uma cave, porque o nível freático tem ali 2 metros de altura. Retiraram de lá a loja, que era o primeiro bairro fiscal, que deve ser o principal bairro fiscal de Luanda. Obrigam os cidadãos a circular por umas estradas intransitáveis, a destruir amortecedores, a destruir carros. Isto há 5 anos. Portanto, em compensação, o Ministério das Finanças é dono da ENSA, que tinha já um prédio semi-acabado, que também não tinha dinheiro para acabar, perdão, e que podia simplesmente ficar com uma daquelas torres, se era tão urgente terem uma sede nova. Isto para fazer a comparação, custo-benefício. Gasta-se um monte de dinheiro e, entretanto, aqueles que dão dinheiro ao Estado, os clientes do Estado, que no caso se chamam sujeitos passivos, Dr. Claudino, sujeito passivo, é tratado em muquifos nos bairros fiscais, que não têm condições nem para os próprios funcionários, nem para quem vai lá pagar, que paga num desconforto. Portanto, isto é algo que eu gostava de chamar a atenção quando analisarem orçamentos futuros. Custo-benefício das obras e mais serviço aos cidadãos, numa ótica de dar o serviço que é necessário aos cidadãos. Com conforto, com um parque de estacionamento, não estou a falar de instalações megalómanas de prédios altos, estou a falar tipo Quinda, que aquilo é um barracão com ar-condicionado e feito em aço. Esse custo-benefício não é levado em conta na maior parte dos projetos que o Estado adota. Outro aspecto que também o Estado tem que olhar é a política remuneratória que dá aos seus funcionários. Porque voltando ao Quinda, quando o Quinda se fixou em Luanda, fixou-se em Luanda por quê? Porque é aqui que está o negócio. E é aqui que está o negócio por quê? Porque o principal contratador de Angola, que é o Estado angolano, tem os seus funcionários fixados nas grandes cidades. E não tem nenhuma forma de compensar de forma motivacional a funcionários que vão para as comunas e os municípios. De tal forma que, o exemplo mais recente foi o Covid. É certo que não foi só essa a razão, mas contrataram-se médicos cubanos para ir para os municípios e para as comunas. Porque o angolano tem o direito de negar-se a ir para esses locais. Já o estrangeiro não. Nesse caso, ele é contratado a preço de ouro. Portanto, se criar uma política remuneratória que faça os seus funcionários irem para esses locais, fixarem-se nesses locais, eles vão continuar a estar no Estado sempre que puderem. Quando vão para esses locais, vão em comissão de serviço, contrariados e sem fixação, e a contar o tempo para se voltarem para as grandes cidades. Portanto, acho que nos orçamentos futuros deviam considerar essa hipótese, discutir com os outros ministérios, para criar um método remuneratório que atraia as pessoas para outros locais, fora das grandes cidades, e, consequentemente e indiretamente, vir a atrair também os negócios que depois vão ir lá para servir as pessoas que tiverem lá o emprego. Não pensava que fosse tão longo, peço desculpa, os meus contributos. Eu ia dizer, mas tu próprio reconheceste que foste longo, não preciso. Bom, quem tem mais questões? Filomena? Muito obrigada pelo privilégio. Eu queria falar em relação ao próprio Orçamento Geral do Estado e as medidas tomadas pelo Ministério das Finanças que, enquanto gestores, nós todos entendemos da necessidade efetiva de se conter as despesas ao máximo. Mas eu queria perguntar se efetivamente foi feito um estudo para a adoção dessas medidas no que diz respeito, sobretudo, às PMEs. Foi feito um estudo da capacidade da resiliência atual para poder encaixar as medidas que estão a ser propostas e que foram aprovadas, não só para a derrogação dos impostos, mas também para o não pagamento em caixa da dívida das próprias PMEs. A outra questão tem a ver com os stakeholders.
Conheço um pouquinho, muito diminuto, de como o Orçamento Geral do Estado é construído, e a senhora ministra aqui voltou a explicar que eles, no fundo, acabam por congregar aquilo que vem das várias áreas que contribuem para o Orçamento Geral do Estado. No entanto, enquanto coordenador, eu peço e pergunto se tem havido normas específicas ou regulamento no que diz respeito à contribuição e à auscultação das partes interessadas, que são não só os cidadãos dos próprios projetos que são implementados com o dinheiro de todos nós, mas também dos próprios empresários. Isto porque, dou algum exemplo, o PIM e as escolas. Eu, infelizmente, não conheço nenhum cimento que confira conhecimento a ninguém. Eu não vejo nenhum programa de formação dos nossos professores para essas escolas. E, na realidade, aí é que está o grande problema que nós temos, a educação. Que fiquem debaixo da árvore, que pelo menos aprendam os passarinhos e os paus que temos no nosso país, e estarão melhores equipados para poderem ser autossustentáveis numa vida futura enquanto jovens empregados. Mas, por outro lado, dizer também que continuamos a ter uma maior e uma grande oportunidade de maior coordenação das responsabilidades sociais que existem, por exemplo, das empresas mineiras e das empresas florestais no que diz respeito à construção das estradas terciárias ou ao melhoramento até dos aproveitamentos hídricos das regiões. E aí poderíamos, com certeza, não só a distribuição da renda, mas igualmente podermos ter uma melhor economia local. E para finalizar também com a nossa cesta básica, continuamos a não fazer nenhum sentido importarmos tanto alimento de fora quando podemos e devemos potenciar aquilo que temos localmente, e aqui incluindo o orçamento para o apoio social às famílias, que não deve conter alimentos nenhuns importados, mas tão somente alimentos locais. É uma questão de logística, é uma questão de planeamento, e nós temos essa oportunidade para podermos melhorar, então, não só a gestão daquilo que é o nosso orçamento, mas, sobretudo, potenciar a economia local. Muito obrigada. Muito obrigado também, Filomena. Não sei se há mais alguma questão. Sim, senhora. Luís Lelis, aqui, por favor. Boa tarde a todos. Luís Lelis, presidente da Comissão Executiva do Banco BAE. Não serei carvoeiro desta vez. Só quero mesmo aquilo que a senhora ministra puder abordar sobre a negociação com a China. Se puder dar alguns toques, sei que são temas que ainda são muito sensíveis, mas para nós na banca é importantíssimo percebermos e tentarmos calcular qual é que é a probabilidade de um downgrade do rating do país, considerando que se essa possibilidade se concretizar, teremos que registrar imparidades sobre os títulos da moeda, os títulos soberanos de Angola. Portanto, se puder dizermos tão bem, nos está bem as negociações, é tudo. O resto conversamos em privado. Acho que é melhor limpar isso primeiro. Muito obrigado pelas questões que colocaram e passo a palavra à senhora Ministra das Finanças, que de facto vai fazer de moderadora, não é? No sentido de passar as questões para quem de direito. Obrigada. Obrigada, Carlos. Trouxe reforços. Trouxe reforços para podermos tornar a conversa mais produtiva. E agradeço as questões colocadas pelo Rui, pela Filomena e pelo Luís. Relativamente ao tema do IVA e do imposto industrial, nós temos essa informação de detalhe noutras publicações que a AGT costuma divulgar no site. Mas tomamos boa nota da contribuição sobre entrar num detalhe maior do ponto de vista de destrinça, do quanto se consegue
nas diferentes categorias, tanto do IVA como do imposto industrial, e naturalmente que vamos avaliar, não é? Mas essa informação existe noutras publicações que a AGT publica. Relativamente ao tema do projeto e fiscalização, eu não sou arquiteta nem engenheira, né? Mas a sensibilidade que eu tenho é que é importante existir um estudo com cabeça, tronco e membros para o projeto ser bem implementado, e é importante que a fiscalização seja devidamente feita para que depois o dinheiro que se usou para ter o projeto não vá pelo ralo, sob pena de se ter que voltar ao início e com reparações, ou mesmo refazer o projeto pelo facto de termos uma fiscalização deficiente. Exemplo disso é determinadas obras públicas que foram levadas a cabo sem um projeto consistente, sem um estudo consistente, e estão em cima de condições desafiantes, lençóis freáticos, que referiu e bem, e isso drena recursos do Estado e não é inteligente. Não é inteligente fazer as coisas sem serem devidamente projetadas, não é inteligente concretizá-las sem serem devidamente acompanhadas. Agora, se a percentagem é alta ou baixa, confesso que eu não tenho essa sensibilidade. Teríamos que ter aqui mais reforços ainda dos setores que mais contratam nesse domínio, obras públicas, energia e águas, que certamente teriam uma palavra a dizer sobre as percentagens, mas está anotada a preocupação e vou certamente partilhar com os meus colegas desses setores. Relativamente às escolhas, às prioridades, a otimização de ativos, decisão de construção de sede quando existiam outros ativos, pronto, isso não cabe a mim julgar agora o mérito das decisões que foram tomadas no passado. O que é minha responsabilidade é defender a bandeira do pragmatismo e do realismo hoje. E defendo-a. Obviamente que isso é um processo que envolve muitas partes. O Ministério das Finanças não é a única parte, a Ministra das Finanças não é a única parte, mas o Ministério das Finanças e a Ministra das Finanças estão comprometidos com realismo e pragmatismo. E nesse processo tem motivado todas as outras partes interessadas a abraçarem a causa do realismo e pragmatismo nas decisões e a otimizarmos todos os recursos que estão à nossa disposição. Volta e meia, o próprio titular do Poder Executivo questiona-nos sobre a otimização dos espaços, dos edifícios recuperados, do destino que estamos a dar a esses edifícios. Há preocupação do titular do Poder Executivo com essa matéria, mas obviamente que não é ele que vai lá decidir o que é que vai ser feito do edifício. Entre a preocupação dele e a concretização, os auxiliares têm que se articular para que isso seja feito, e vamos continuar a perseverar nesta trajetória. Agora, muitos projetos, historicamente, eram incluídos no orçamento, tendo como fonte de financiamento os recursos ordinários do Tesouro, e bastava haver uma quebra na arrecadação, o projeto não era concretizado, não era terminado. E o edifício do Ministério das Finanças é um desses exemplos, né? Temos-lo ali, mas aguardamos por melhores condições financeiras para o concluir. Mas eu já assumi o compromisso de honra com a minha equipa que pelo menos o parque de estacionamento temos que concluir o mais rapidamente possível, ainda que não tenhamos recursos para terminar o prédio. Mas estamos totalmente de acordo quando diz que é importante existir a análise do custo-benefício na definição da carteira de projetos de investimento público, que de resto estava na minha apresentação, não sei se reparou. Havia um slide em que nós dizíamos value for money, custo-benefício, vale a pena avançar com esse projeto, é viável, vai gerar receita, vai fazer mexer aquela região onde está a ser implementada. Por uma estrada no meio do nada não interessa, né? Mas vai ajudar a escoar a produção,
vai permitir que se gerem empregos ali, de modo que os projetos têm um pouco que ser decididos também em função disso. E esse é o caminho que nós queremos fazer, de todos refletirmos em como determinado projeto gera valor, não apenas porque gostamos do projeto, mas porque ele efetivamente vai gerar valor para a economia. Relativamente à política remuneratória do Estado, tem os seus desafios, o peso o número de funcionários públicos ainda é grande, o que torna esse exercício de ajustamentos desafiante, de incorporação de qualquer novo subsídio desafiante. É uma máquina ainda pesada que certamente a seu tempo vamos ver a melhor forma de otimizá-la, mas enquanto isso está em curso um trabalho pelo Ministério da Administração Pública do Trabalho e Segurança Social no sentido de verificar como é que podemos, com os estímulos certos, concretizando as ações certas, conseguirmos ganhar isso que refere, que é a retenção de quadros nas administrações municipais ou nos municípios, a retenção de quadros nos setores que mais necessitam. É o caso, por exemplo, da agricultura, que muito se queixa de falta de quadros, de modo que há aí um conjunto de desafios que temos em que é necessária uma reflexão profunda em torno da política, e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social tem estado nessa reflexão, e certamente o Ministério das Finanças será envolvido a seu tempo. Com relação ao tema da resiliência das pequenas e médias empresas, esse é um processo que tem sido gerido pelo Ministério da Economia e Planeamento, que normalmente faz as suas análises e depois chama-nos para questionarmos até que ponto o Tesouro Nacional pode contribuir para mitigar o conjunto de constrangimentos ou de dificuldades que foram identificadas, e a resposta que nós temos dado ao Ministério da Economia e Planeamento é adaptada à nossa capacidade de ajudar, né? Muitas das vezes gostaríamos de fazer mais, mas somos limitados pela própria dificuldade do Estado, porque também não interessaria às próprias pequenas e médias empresas que o Estado colapsasse. Porque se o Estado colapsasse, logo a seguir iam colapsar os bancos. Porque tem nas suas carteiras, e vimos a preocupação do PCE do bairro, reflete isso, né? Se o Estado colapsasse, logo a seguir colapsavam os bancos, não havia crédito para mais ninguém, e pronto, acabou. Fim do filme. De modo que o que queremos evitar é isso. É o contágio para o sistema financeiro nacional, para as empresas e para as famílias do colapso do Estado. E o contágio não duraria muito tempo. De modo que tudo o que estamos a fazer, tanto do lado da despesa, quanto do lado da sustentabilidade da dívida, quanto na prudência das medidas da liberdade da receita, visa evitar uma situação de colapso da tesouraria que seria catastrófica para a economia nacional, porque todos sabemos e bem o peso que o Estado, os órgãos do Estado, as empresas públicas ainda têm no funcionamento da nossa atividade econômica. De modo que temos que assegurar que, enquanto esses vasos comunicantes, ou essa redução, não é? Essa redução da presença do Estado, quer direta, quer indireta, quer através de instrumentos financeiros nos diferentes setores, não tenha diminuído, temos que assegurar que continuamos com a reputação intacta, com saúde financeira, para ajudar a transição a ocorrer. Há custos associados a esse processo relacionado com as empresas e as famílias, e temos que gerir todos dentro das limitações que temos. Com relação ao processo da auscultação dos parceiros sociais para a construção do PIM, depois a diretora nacional de investimento público pode dar mais detalhes, mas o que eu posso adiantar é que foi feito um longo e exaustivo processo de consulta às administrações municipais,
E eu não tenho agora o detalhe se essas administrações municipais também consultaram os parceiros sociais. O que posso garantir é que todos os municípios foram ouvidos e o que é o ZUPIM resulta do que os municípios identificaram ser prioritário. Mas a doutora Josiane poderá complementar-me se achar relevante. Com relação à proteção das reservas internacionais e à potenciação da produção nacional, não podíamos estar mais de acordo. Estamos todos nessa frente, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Economia e Planeamento, estamos todos nessa frente de assegurar que a produção nacional é otimizada. Nosso contributo mais recente a esse respeito, nós, Ministério das Finanças, foi o diploma sobre a autofaturação, o decreto presidencial que já está publicado, porque volta e meia as empresas davam nota que tinham dificuldade em deduzir custos relacionados com as compras no mercado informal, porque a AGT não reconhecia e por isso pagavam impostos em cima dessas compras. Ao permitir que determinada percentagem das suas compras possa ser autofaturada, no fundo estamos a sinalizar que as empresas podem comprar no mercado informal, ajudando a cadastrar essas pessoas e, em parceria com o Ministério da Economia e Planeamento, formalizar essas pessoas. A autofaturação não pode durar para sempre, né? Então, ao mesmo tempo que permitimos que ela seja feita, criamos aí uma estrada para permitir que essas pessoas se formalizem e depois essa autofaturação em 2022, que está previsto, possa ser descontinuada. Cada um está a contribuir para esse processo de potenciação da produção nacional, mas todos temos que fazer a nossa parte, copiando os bons exemplos. Vou dar aqui um bom exemplo de um governo provincial, ou administração municipal, já não estou certa, que com as verbas que recebe do Programa de Combate à Pobreza, estabelece contratos com cooperativas que compram a produção nacional das famílias, aquela da agricultura familiar, e é o que se compra a partir dessas cooperativas que é usado para distribuir nas escolas como merenda escolar. Não é bolacha importada, não é leite importado, é o que é produção daquelas famílias. Mas agora não pode ser nem o Ministério das Finanças, nem o Presidente da República aí dizer à administração municipal, ao governo provincial que vai fazer isso. Mas cada um de nós tem que contribuir para esse esforço e de dinamizar a produção nacional, de criar espaço para que essas famílias tenham acesso também a contratos com o Estado, ainda que sejam de valor inferior. Relativamente ao tema da negociação com os credores, o Luís sabe tão bem quanto eu que nós temos acordos de confidencialidade, não podemos entrar no detalhe da negociação, mas o que nós podemos dizer é que temos sim dialogado com os nossos credores, com os maiores, já temos um acordo fechado com um, já temos poupanças advenientes desse acordo que já estão refletidas no OGR visto. Estamos em diálogo avançado com relação a outros dois, que tudo indica que vai correr bem. Temos também a adesão à iniciativa do DSSI, que também deverá permitir aí umas poupanças, não tantas quanto com os outros credores, mas vai permitir poupanças, de modo que estamos a perseverar para que os nossos investidores não sejam beliscados por esse momento menos bom que temos estado a viver. Eu não sei se a Josiane quer acrescentar alguma coisa. As ações todas do PIM, elas partiram da base. Cada administração municipal teve a incumbência de, dentro dos seus conselhos de auscultação local, ouvir a sua população. Foram elas que apresentaram as suas principais necessidades em parceria com os governos provinciais, ao Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, e assim é que foram elencadas as despesas de apoio ao desenvolvimento e projetos de investimento público que compõem o PIM. Então, só para deixar mais claro, sim, foram as administrações municipais, os governos provinciais que elencaram as suas principais necessidades e mais
Aquelas despesas que estão a ser executadas, algumas pelos organismos centrais, também foram os organismos locais que solicitaram o apoio destes ministérios estratégicos como a educação, construção, energia e águas, para comporem também os projetos dos mesmos no PIM. Muito obrigado. Vamos então à segunda ronda de perguntas. Já estou a ver o Amílcar Xavier. Ali também, peço, agora com as máscaras a gente não se reconhece. Mas Amílcar. Obrigado. Senhora Ministra, são 3 questões que preocupam a redação do jornalismo da TV Zimbo. A primeira questão é sobre a introdução ou não da figura do Golden Chess, que, segundo as nossas fontes, visa garantir interesses estratégicos em empresas estratégicas, sem prejuízo do seu funcionamento. A outra questão que nos preocupa é sobre se Angola vai contar ou não com um fundo de estabilidade fiscal. E a última questão é sobre o programa de financiamento ampliado com a FMI. Queríamos que a Sra. Ministra confirme se, de facto, o Executivo pediu um aumento de 740 milhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. Muito obrigado. Obrigado, Amílcar. Olia. Obrigado, boa tarde. Estar aqui agradecer à Ministra por nos brindar com esta oportunidade de apresentar o OGR revisto na primeira pessoa. Já agora, Luís Costa, BFA Gestão de Ativos. A minha pergunta tem que ver com o impacto do plano ou do OGR revisto no plano anual de endividamento. Pergunto isto porque tem sido um ano bastante desafiante, especialmente tendo em conta o nível de vencimentos em dívida pública, especialmente na vertente indexada, e que é algo que o Ministério das Finanças tem vindo a descontinuar, faz todo sentido. E com base nisso, tendo em conta aquilo que é a previsão ou a expectativa de comportamento da moeda até o final do ano, e considerando aqui também outras coisas como a inflação, portanto, qual é o impacto que o OGR revisto tem no plano de endividamento? Eu reparei que a versão 2020 já não consta no site do MIFIN, não sei se é algo temporário. Qual é a percepção, o que é que a UGD tem traçado para isso? Porque, tendo em conta que grande parte dessa dívida é assegurada essencialmente por grandes empresas, e a tendência tem sido fugir de dívida a muito longo prazo, portanto, qual é o impacto que isto tem no plano? E se a UGD está a olhar para isso, portanto, o que é que tem traçado para acomatar este potencial, eu não chamarei de problema ainda, mas de potencial problema. Obrigado. Muito obrigado também, Luís. Está alguma questão? Sim, faz favor. Olha, boa tarde. Eu chamo Jorge Alonso, represento aqui, portanto, o setor de transporte. E trazia aqui 3 pequenas perguntas que afetam sobremaneira o nosso setor também. E iria um pouco mais sobre a política económica para, portanto, o Executivo. Eu gostaria de perceber por quanto mais tempo durará a subvenção dos combustíveis, não é? Qual é a política de incentivos para quem quiser exportar para o Congo, que eu continuo a defender que o grande problema da nossa crise poderá passar por potenciar produtos locais para um mercado com mais de 70 milhões de habitantes. Eu falo de 3 produtos de produção local, que é o gás LPG, que nós temos muito, o combustível, que é uma coisa que é necessária e que um país que não produz petróleo, que é a África do Sul, fornece, por exemplo, o grande cinturão de cobre em Lubumbashi e Kolwezi, e nós temos uma unidade com estoque de 5 mil metros cúbicos, por exemplo, no Luena, que fica a 420 km de Kolwezi. Portanto, como é que a gente pode contornar esse mercado que quer pagar em dólares? Portanto, não estamos aqui a falar de moeda local. Acredito que o combustível será a chave de ouro para podermos abrir o Congo e alavancar produtos nossos, como o cimento, em que as cimenteiras estão a 30% da sua capacidade. Temos 4 fábricas de ferro em Luanda,
que estão a 20% da sua capacidade, e acho que na qualidade de despesa como contribuinte, e que me preocupa sobremaneira, para quando o inventário geral e absoluto, correto, de todo o equipamento importado pelo Estado nos últimos 5 anos. Falo de equipamento pesado, máquinas para a reparação de estradas, viaturas para os ministérios, para os governos da província. E por último, que já me estava a esquecer, há aqui um produto que depois castiga muito as nossas florestas, o problema do carvão, que é o gás butano. Portanto, há um preço que diz que a botija de gás deve ser comercializada, portanto, botija de gás da Sonangol, permita-me aqui, que deve ser comercializada por 1.200 kwanzas de Cabinda ao Coné, quando 1 kg de gás custa 85 kwanzas. Portanto, ficamos com um diferencial muito pequeno e depois não conseguimos pôr gás em Saurimo, no Bié, no Luena, porque há aqui 2 ou 3 variáveis como o transporte, a logística e a segurança das instalações que não suportam, portanto, este diferencial. Antigamente, a Sonangol tinha capacidade de pagar e subsidiar os transportes, fruto um pouco da grande crise. Portanto, as operadoras começam a ter sérias dificuldades para, portanto, prestar esse serviço. Muito obrigado e agradeço a oportunidade e o convite. Obrigado. Muito obrigado também, Jorge. Sra. Ministra. Obrigada, Carlos. Amilcar, Golden Shares. A visão é definir a implementação como medida excepcional nos casos em que determinada empresa de um setor que é considerado estratégico, o Estado queira abrir mão de grande parte, ou mesmo da maioria, daquele que é o seu capital, mas ao mesmo tempo queira assegurar que no processo de tomada de decisão estratégica dessa empresa, e porque entende que a natureza da sua atividade exige esse acompanhamento, essas decisões estratégicas precisem do calcionamento de um membro do Conselho de Administração, da Comissão Executiva, que seja indicado pelo acionista minoritário, mas que tem essa golden share. Entenda-se decisões como a alteração da natureza da atividade, lembro, é uma companhia que faz determinada coisa, os acionistas decidem que tem que fazer outra, por ser um setor de interesse público, uma decisão dessa natureza teria que ser calcionada pelo acionista que tem essa golden share. É um exemplo. Alterações no Pacto Social, de modo que decisões muito pontuais e estratégicas e não de gestão rotineira normal, né? Algo em que, se tomados interesses privados, poriam em causa o interesse público dessa empresa estratégica. Naturalmente que é uma figura que não pretendemos usar abusivamente, sob pena de causar alguma desconfiança ao mercado e afugentar os investidores, de modo que ela é para ser usada QB, só naqueles setores em que efetivamente seja necessária uma injeção forte de capital e o Estado não tem a capacidade de fazer, por isso é que está privatizado. A gestão profissionalizada, e o Estado dá espaço para isso, mas ao mesmo tempo quer assegurar que no final do dia a visão estratégica se mantenha para um setor que o Estado considera muito importante. Relativamente ao Fundo de Estabilidade Fiscal, a Lei da Sustentabilidade Fiscal, que está a ser agora debatida na Assembleia Nacional, prevê a criação desse fundo. O Estatuto Orgânico, o novo Estatuto Orgânico do Fundo Soberano,
já prevê a possibilidade de ser o Fundo Soberano a gerir um futuro ou eventual Fundo de Estabilidade Fiscal, de modo que, para além da sua função de Fundo de Poupança e Investimento, também poderia acumular a função de gestão no Fundo de Estabilidade Fiscal, sendo que, naturalmente, que a capitalização desse Fundo de Estabilidade Fiscal é feita de acordo com determinados pressupostos, não faria sentido capitalizá-lo no momento em que as necessidades de tesouraria são gritantes. Mas a partir de um determinado nível, com base num determinado critério, essas descapitalizações seriam possíveis. Relativamente ao Fundo Monetário Internacional e para testar as tecnologias, vamos ver se funciona. Eu ia partilhar essa questão com o secretário de Estado, Osvaldo Vitorino João. Os papéis estão todos remetidos, temos estado a interagir com o fundo, todas as questões novas que surgem nós respondemos, mas só teremos certezas absolutas no dia que a reunião acontecer e a decisão for tomada. Até agora, o que aconteceu é submissão da informação solicitada, mas o secretário Osvaldo poderá entrar no detalhe relativamente a isso. Com relação ao impacto do OGR visto no plano de endividamento, também vou partilhar palco com o diretor da Unidade de Gestão de Dívida, o Dr. Walter Pacheco, está na sala, para que ele também possa contribuir com comentários. Essas foram as questões do Amilcar e do Luís. O Jorge coloca questões interessantes e difíceis. Obrigada. Sobre um tema que consideramos importante, mas também delicado, não é? Como sabe, a visão mantém-se, nós não mudamos de visão, continuamos a achar que a subvenção aos combustíveis gera distorções e que estamos a usar recursos para proteger socialmente até quem não precisa dessa prestação. E que esses recursos poderiam muito bem ser canalizados para uma proteção social direcionada, em que as famílias mais carenciadas, de facto, pudessem ter algum tipo de subvenção, subsidiação ou proteção social direta. A subvenção aos combustíveis não faz isso, né? Indiscriminadamente protege toda a gente. Mas também soubemos que a remoção tem impactos. E por causa disso é que temos sido ponderados na tomada de decisão sobre o melhor momento, sobre se é faseado, se é one shot, sobre se é todos os produtos ou é primeiro como por exemplo gasolina, em que não está tão disseminado o uso junto das classes mais desfavorecidas, ou se é todos ao mesmo tempo, de modo que toda essa reflexão e esse debate continua a ser feito dentro do Executivo, porque soubemos que essa é a última das grandes reformas que temos que fazer, não é? das maiores e mais dolorosas, não é? Mas que é absolutamente necessária para isso que disse, não é? Que é de eliminação das distorções, de criação de oportunidades diferentes no mercado, automaticamente vão ser gerados outros negócios, outras oportunidades. Vai haver uma redução dramática do contrabando, que agora o contrabando é alimentado por essa subvenção, vêm comprar mais barato aqui para vendê-lo nos países vizinhos, porque no final do dia são as reservas internacionais líquidas angolanas, porque temos que importar esses refinados, né? A maior parte, o grosso é importado, são as reservas líquidas internacionais angolanas que estão a financiar consumo em países vizinhos, de modo que nós concordamos consigo. Agora, o que falta decidir é os timings, a cadência e a estratégia para a remoção. Mas eu iria partilhar, então, Carlos, o microfone com os meus colegas Osvaldo e Walter. Eu sugiro que seja primeiro o Walter, enquanto preparamos as condições, com o outro Walter para entrar o Osvaldo. Fazemos aqui
e depois passamos aí, está bem? Onde é que está o microfone? Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado, Carlos, por passar a palavra. Em relação à pergunta do Dr. Luís Costa sobre o impacto da revisão do OGE no plano anual de endividamento. O primeiro impacto logo à partida é a redução do serviço da dívida, em função das negociações que já estão bem avançadas. O segundo impacto é a redução das emissões. Portanto, temos verificado que existe menos liquidez do que desejava no sistema, portanto, nós também projetamos menos emissões. Em relação aos títulos indexados, não consegui perceber muito bem qual é que seria o problema, mas os títulos indexados serviram a um propósito. As empresas que o Dr. Luís mencionou compraram os títulos indexados para proteger-se do risco cambial, e o que houve, na verdade, foi uma nacionalização do risco cambial de um país todo. O Tesouro Nacional assumiu o risco cambial, e quando o risco cambial materializou-se, desde que o câmbio saiu dos 100 até o câmbio atual, foi essencialmente o Tesouro Central que assumiu essa perda toda. Portanto, em 2017, nós tomamos logo a decisão de descontinuar esses títulos, e no final deste ano, o estoque destes títulos reduziram 50% nos últimos 2 anos, e esperamos no final desse ano que o estoque dos títulos indexados seja inferior aos não indexados. E depois também tem outra componente. Os títulos indexados distorcem o mercado todo. Uma empresa que se quiser financiar no mercado nunca vai conseguir, porque tem aí um instrumento promovido pelo Estado que pura e simplesmente drena toda a capacidade de financiamento na economia. Então, por isso tomamos essa decisão de descontinuar os títulos, e no final deste ano o estoque dos títulos será inferior aos títulos não indexados. Muito obrigado, Walter. Chamo o outro Walter para perguntar se o secretário de Estado Osvaldo já poderá ou estará em condições de responder. Alô? Está. Boa tarde, Osvaldo João. Boa tarde, Dr. Carlos Rosado, excelentíssima Ministra das Finanças, distintos convidados. Obrigado pela passagem da palavra. Vou ser breve. Relativamente ao programa com o FMI, penso que a nota que podemos dar é que o país tem feito um esforço de consolidação muito forte, não é? E esse esforço de consolidação tem sido alcançado precisamente devido de programas como o Plano Intercalar, medidas que constam também do Plano Nacional de Desenvolvimento e, antes mesmo do acordo com o FMI, o Plano de Estabilização Fiscal. Foi possível, um bocadinho antes do acordo com o FMI, já implementar medidas que levaram a que, em dezembro de 2018, o país, já após o acordo com o FMI, tivesse registrado superávites. Voltamos a registrar superávites em 2019 e inscrevemos no programa com o FMI um conjunto de medidas que o Executivo acreditava que teria capacidade de implementá-las. Medidas de caráter fiscal, de caráter monetário e medidas também de recuperação econômica. Muitas delas foram já citadas pela senhora Ministra das Finanças. E de 2018 a 2019 tivemos sucesso a nível da implementação dessas medidas e por isso conseguimos atingir as metas preconizadas pelo programa do FMI, que é um programa acertado conosco. Entretanto, agora em 2020 poderia haver riscos, sim, do programa não correr bem, caso não fizéssemos a revisão do Orçamento Geral do Estado. Por isso é que a revisão do Orçamento Geral do Estado é muito importante para que consigamos continuar a atingir as metas do programa
programa com o FMI e ao atingirmos as metas do programa com o FMI, estamos precisamente a contribuir para a estabilização macroeconômica do país. Ainda assim, mesmo com essa revisão, nós continuamos a verificar uma trajetória de consolidação fiscal muito forte. Dizer que só é possível e contamos nós que a aprovação do programa há de ser novamente exitosa, da terceira revisão há de ser novamente exitosa, porque quando começamos o programa com o FMI, as expectativas eram menos elevadas em relação à capacidade do Executivo de cumprir as metas. Nós tínhamos previsões de atingirmos déficits primários não petrolíferos na altura de cerca de 8%. Ao final de 2017, ao final de 2018 e 2019, atingimos níveis abaixo de 7%. Portanto, nesses 2 primeiros anos, conseguimos implementar o programa com alguma folga e só isto é que vai permitir, conjugado com a revisão que estamos a fazer agora, é que vai permitir fazer com que o programa continue em bom curso. Em relação ao financiamento com o FMI, nós estrategicamente e com o aconselhamento do próprio FMI preferimos, na altura da adesão ao programa, não consumir a totalidade de financiamento disponível para o país. O país tem disponível para financiamento ao nível do programa que aderiu cerca de 300% da sua cota. E isto equivale a cerca de 4,5 mil milhões de dólares. Entretanto, durante a aprovação em 2018, nós apenas obtivemos um financiamento de 3,7 mil milhões de dólares. Isso significa que os desembolsos estavam a ser feitos que foram feitos até a segunda avaliação, eles tiveram em conta um plafond total de 3,7. Significa que temos uma folga de cerca de 800 milhões de dólares, que nós podemos aceder sempre que quisermos. Pode ser nessa revisão, pode ser na próxima revisão, e claramente, estando nessa altura, numa fase em que o gap de financiamento é relativamente maior, faz a redução da receita petrolífera, certamente, se o Conselho de Administração do FMI aprovar o acréscimo desta tranche, nós ficaríamos muito felizes e ajudaria-nos muito a fazer a gestão de tesouraria nos próximos tempos. Penso que rapidamente, de forma pragmática, este seria o ponto de situação do programa. Penso que a avaliação deve acontecer agora ao final deste mês. Acreditamos que teremos êxito e temos que arregaçar as mangas para começarmos já a trabalhar nas medidas e nas negociações, caso tenhamos mesmo êxito nas negociações para a próxima revisão. Mas, em princípio, as medidas que deverão ser negociadas são medidas que estão em linha com todas as reformas que o país já está a implementar. Mas, certamente, devido à pandemia do Covid, medidas adicionais poderão ser solicitadas. E nós, certamente, como país, estaremos plenamente disponíveis para discuti-las e negociá-las. De forma muito sintética, era isso que tinha para abordar. Obrigado. E aqui também há uma questão relacionada com esta, que é se não faria sentido adiar a introdução do IRT. Finalmente, outra pergunta relacionada com o BPC, que pergunta se, face aos valores que estão a ser injetados no BPC, não seria a altura de pensar na privatização do BPC. E, pronto, eram estas as questões que recebemos, ou foram estas as questões que recebemos dos nossos internautas, e tem a palavra novamente. Obrigada, Carlos. Obrigada, caros internautas, por nos assistirem.
Relativamente ao tema do valor da informalidade, vamos mais uma vez testar as tecnologias e, no fim da minha intervenção, convidarmos a Secretária de Estado do AIA para me complementar. O que posso adiantar é que nós temos estado a levar a cabo um conjunto de medidas que são mais operacionais, como aquilo que referi, o cadastro pela via da autofaturação. Vamos cadastrar muitos daqueles que são os agentes do setor informal e pela via também desse cadastro, interagir com o Ministério da Economia e Planeamento para mapeá-los e ajudar nesse processo de formalização. O Ministério da Economia e Planeamento hoje ainda apresentou em Conselho de Ministros, Comissão Econômica do Conselho de Ministros, uma estratégia de conversão da informalidade que otimiza um conjunto de outras iniciativas que estão noutros setores, de modo que o que se vê de valor, esse que foi referido pelo internauta, a secretária também irá ajudar a complementar o meu comentário, pode não ser tudo que vai ser usado ou destinado para este propósito, porque também se vai usar outras iniciativas e outras ações que estão a ser levadas a cabo por outros setores de atividade e também pela própria AGT e pelos agentes econômicos que vão autofaturar-se para congregar esforços para isso. Estamos também em diálogo com algumas entidades multilaterais para ver como é que determinados fundos, como por exemplo da União Europeia, podem ser mobilizados para essa causa. Podendo ser, sempre se pode, lançando mão das contrapartidas internas, reforçar o orçamento do setor que iria ficar responsável pela execução do programa, confirmando-se que está a fonte de financiamento do mesmo, porque não podemos nos esquecer que o princípio de elaboração do OGR visto foi prever apenas projetos e programas em que a fonte de financiamento seja estável. E para aqueles em que a dependência de performance da receita é muito grande, procuramos pôr valores o mais conservadores possíveis. Relativamente e o gracejo do Carlos relativamente a esse valor ser menos de metade do salário, isso não se aplica a mim, só para precisar. Relativamente à boa afetação da receita, como é que nós vamos assegurar que os impostos que os contribuintes pagam realmente regressam para eles sob a forma de equipamentos sociais, sob a forma de despesa pública que gera valor. Pronto, esse é um esforço que temos levado a cabo, mas, mais uma vez, não podemos levá-lo a cabo sozinhos. Precisamos da ajuda de todos. Precisamos da ajuda da IGAI, precisamos da ajuda do Tribunal de Contas, precisamos da ajuda dos próprios órgãos que executam a despesa. Tem que haver responsabilidade, sentido de missão, empatia, amor ao próximo, o que seja, para garantir que no final do dia os recursos que recebem do Estado são devidamente utilizados. É uma questão de responsabilidade. Nós temos procurado pedagogicamente indicar que esse é o caminho que queremos seguir. Quando a pedagogia não funciona, os órgãos competentes fazem a sua parte, mas temos todos que estar aqui imbuídos desse espírito e comprometidos com isso. Por isso a importância da lei dos contratos públicos, por isso a importância da contratação eletrônica, por isso a importância dos procedimentos abertos de contratação, que nem sempre são fáceis de aceitar sob pretexto de serem demorados. Temos que fazer essa autoestrada de desmontar isso, conciliando celeridade com rigor. Por isso a importância do acompanhamento dos projetos e o reforço do papel das delegações provinciais de finanças para acompanhar a execução dos projetos. Por isso a importância de cada um de nós escrutinar. O escrutínio social é muito importante também.
cada um de nós, cidadãos angolanos, estarmos atentos à execução do OGE, à implementação dos projetos e cobrar. Não é por isso que eu estou a pagar. Isso não está a correr como eu gostaria que corresse. E estaremos aqui sempre disponíveis para corrigir o tiro sempre que não estivermos na autoestrada certa. Com relação a adiar ou não o IRT, o PCA da GT, para não sair daqui sem falar, pode complementar-me nesse tema. O que posso dizer relativamente a isso é que entendemos nós que é mais importante do que nunca implementarmos a entrada em vigor desse diploma, porque vai permitir o desagravamento fiscal daqueles que são os rendimentos mais baixos. Até agora não pagam o IRT apenas as pessoas que ganham até 34 mil euros, e com o código de IRT não vão pagar esse imposto defendido para que essas pessoas, essa classe de cidadãos alívio. E agrava os rendimentos mais altos. Não sei se sou dessa sala, se não. Mas quem ganha mais vai contribuir mais para esse momento que estamos a viver, no espírito daquilo que tem sido a narrativa internacional das grandes fortunas contribuírem mais para um momento difícil, em que todos precisamos de contribuir um pouco para sair dessa situação. Relativamente ao BPC, é um banco sistemicamente relevante, com um conjunto de missões, algumas de natureza quase que social. O BPC não ganha dinheiro por estar em determinadas zonas e determinadas regiões, muito pelo contrário, perde. E com um conjunto de dificuldades estruturais, passivo para ir, porque não seria fácil privatizar o BPC, não é? Temos que ser realistas, né? Não seria fácil privatizar o BPC. Mas o BPC é um banco importante, que presta um serviço importante e cujo seu colapso teria também impacto relevante sobre o sistema financeiro nacional. Por isso é que estamos a fazer esse caminho das pedras, difícil de o regenerar, né? de o restaurar, de assegurar que o banco está em condições de continuar a prestar um serviço público, mas em critérios mais comerciais, né? Mais comerciais, com mais penalidade, utilização da despesa, exigência. Quem trabalha no BPC deve ser avaliado, deve prestar um bom serviço, deve ser responsabilizado caso não faça bem o seu papel, e o banco tem que gerar valor. Mas também prestar um serviço público, de modo que essa é mesmo uma fatura que a pessoa está a pagar, e está a pagar. O Conselho de Administração está totalmente comprometido com essa reforma. Não é uma reforma fácil, devem ter ganhado úlceras e provavelmente ganharão mais, mas o acionista está totalmente apoiante e vai continuar a apoiar o Conselho de Administração nesse caminho necessário de salvar um banco sistemicamente relevante, cujo colapso poderia colocar no desemprego milhares de famílias, né? 5 mil ou quase isso. Famílias. De modo que, Carlos, eram esses os comentários. Iria então pedir que o PCA da AGT e a Secretaria de Estado do AE me complementassem. Muito bem. Então, começamos pelo PCA da AGT, enquanto não se criam as condições para a intervenção da AIA, da Senhora Secretária de Estado. E depois eu também tinha uma pergunta que é para o Patrício Vilar não ir embora sem falar. Está bem? Boa tarde, Sra. Ministra. Boa tarde, Carlos Rosado, dignos convidados. Eu penso que em relação ao IRT, pouco tem a se falar. O diploma está aprovado pela Assembleia, já não é possível deixar de ser aplicado, temos que aplicá-lo. Está nessa altura no período de vacatio legis, portanto, tempo de 30 dias para que ela possa entrar em vigor. Mas reforçar que o IRT traz um grande desagravamento
E não aplicar agora significa dizer que esses agravamentos não vão ser aplicados e as pessoas vão continuar a reclamar a tributação alta do IRT. Para terem noção, rapidamente, nós estamos a aumentar o escalão de desagravamento da isenção, 35 para 70, que significa dizer maior poder de poupança das famílias. A taxa de retenção do grupo B sai de 10,5% para 6,5%, portanto, um desagravamento de 4%, e a taxa do grupo C, que era 30%, vai a 25%. Portanto, temos aqui grandes desagravamentos que não aplicar agora significa um retrocesso para aquilo que as pessoas estavam a reclamar e que o Estado entendeu atender nesse contexto da nova normalidade. E porque estou com o micro e não queria deixar de parte o comentário feito pelo Dr. Rui Santos relativamente às repartições fiscais, dava-lhe nota que as nossas repartições fiscais estão uma lástima, mais ou menos próximo. Devemos nós dizer que há um processo de modernização das repartições das instâncias aduaneiras, mas mais do que isso, há um processo de sustentabilidade do nosso sistema informático. Como sabemos, lançamos recentemente o AGT Mobile, que permite que o contribuinte faça inscrição pelo seu telefone, possa fazer pagamentos a partir do seu telefone, possa consultar o seu cadastro a partir do seu telefone, evitando os aglomerados nas repartições, quanto mais não seja neste momento particular em que nós vivemos. O nosso portal do contribuinte está remodelado. Hoje já é possível fazer as declarações de imposto via portal para conferir maior comodidade aos contribuintes. O nosso modo de pagamento hoje é via RUP, está descontinuado o pagamento à boca da repartição fiscal ou da instância aduaneira, é tudo feito no sistema, no banco, nas multicaixas. O site também foi melhorado e há uma central de atendimento ao contribuinte. Portanto, em qualquer parte de Angola, o contribuinte pode ligar para os números da central do contribuinte e é atendido, pode cadastrar-se, pode pagar, pode garantir a entrega da repartição fiscal e pode ter dúvidas esclarecidas. Todo esse esforço visa garantir comodidade e visa cada vez mais incentivar o acesso às tecnologias para que os contribuintes sintam-se melhor. Obrigado. Muito obrigado, Walter. Podemos entrar com o Sr. Secretário de Estado? Madam Chair, this can only happen if we go through a good section, get our leadership in order. Boa tarde. Dizer que sim, que não vou repetir o que a senhora ministra já referiu, até porque ela acabou por justificar a questão. Em termos de classificação, e vamos à página, por exemplo, 126 do orçamento, é como vocês podem verificar. Nós temos programas que dizem, por exemplo, melhoria do ambiente de negócios e da concorrência, melhoria do sistema de ensino nacional de qualidade. E são valores, como diria o Carlos Rosado, são irrisórios, porque eles não transferem ou não deixam, não dizem todo o trabalho e todas as outras iniciativas que estão a ser levadas a cabo para estes programas. E eles podem ser encontrados em outros programas também do orçamento. Por exemplo, promoção da empregabilidade. Nós temos quase 150 milhões de kwanzas nesse programa. Temos capacitação e valorização dos recursos humanos. Temos valorização da família e reforço das competências familiares. Reforço nacional do sistema de emprego e de formação profissional. Portanto, são tudo programas que são levados a cabo para combater a informalidade e para trazer a maior parte da economia informal para o sistema formal. Mas também temos que dizer que a ambição e dos parceiros institucionais que temos, já sabemos que a ambição não pode ser dizer que toda a economia informal que nós temos e que na verdade é o grosso e que constitui a maior parte dos bens e serviços oferecidos pela nossa economia, que toda esta economia se vai transformar em economia formal.
disse-nos o FMI em tempos que são vários os países que já tentaram e tentam há anos fazê-lo e não conseguem de uma forma rápida. Então, qual é a ambição? A ambição é tentar trazer, e de forma paulatina, não pode ser visto como algo a ser feito rapidamente, mas de forma paulatina, cada vez mais, toda essa economia que funciona à margem de todo tipo de formalidade, de pagamento de impostos, de tramitação administrativa, a ambição é trazer todos os dias esta economia para o sistema financeiro, para o sistema formal, para o sistema de pagamento de impostos do país. E isto é preciso que não tenhamos ambições, porque tem que ser visto como algo a ser trazido de forma paulatina, de forma gradual. O IVA provavelmente é uma das iniciativas que mais tem sido debatida, mas que também pode ser vista junto daquelas que a senhora ministra citou, que pode ajudar a trazer, principalmente a nível da comercialização, muitos negócios que são feitos de forma informal para a formalidade. Mas, claro está que é uma iniciativa que, a parte de ser muito polêmica e de trazer ainda muita curva de aprendizagem, também tem o seu tempo para ser implementado e para ser compreendido junto de toda a comunidade que a for utilizar. Portanto, senhora ministra, eu não teria muito mais a acrescer a tudo o que já foi dito. Outras e muitas iniciativas que têm sido levadas a cabo e que também estão traduzidas no orçamento, mas em outras rúbricas, não são propriamente iniciativa do Ministério das Finanças, mas do Ministério da Economia e do Planeamento. Muito obrigado, Secretária de Estado. E mesmo estamos uma hora começamos meia hora mais tarde. Eu ia só fazer uma pergunta para não deixar o Dr. Patrício Vilar ser falado. A senhora Ministra, eu vi a receita patrimonial em 1,3 mil milhões de quadros, não é? Mas quando anunciou a revisão do cenário macroeconómico, falou em valores de privatizações da ordem de 250 mil milhões de quadros. Onde é que estão os 249 mil milhões de quadros? Ou não vai haver privatizações da ENSA, o BCI? Já não há privatizações este ano? É mesmo para ele essa pergunta. Obrigada. A resposta é sim, há. Aquilo está escondido na unidade orçamental do Organismo Central do Estado, está lá como receita, na unidade orçamental, despesas dos órgãos centrais do Estado. Estão, de facto, previstas, depois podemos fazer as contas, mas são 200 milhões de dólares que estão previstos, depois ao câmbio, não sei se está exatamente isso que disse ou não. Posso fazer uma retrospectiva daquilo que são os processos que neste momento podem dar esse valor. E, portanto, para além das 3 unidades da ZE que estão neste momento em fase já final de concurso, quando digo final, já estamos na fase de negociação, depois teremos aberto as propostas. Pelos valores, podemos nos aproximar dos 40 milhões, desta vez, de dólares na zona ZE. Depois nós temos também as segundas fases das agroindústrias e das agropecuárias. Algumas delas têm valores consideráveis, eu não vou dizer porque ainda não abrimos as propostas, mas a nossa estimativa é algumas delas altas, as outras muito baixas. Efetivamente reconhecemos alguns maus investimentos que aconteceram neste momento. Nas agroindústrias a mesma coisa, portanto também queremos valores relativamente baixos. Então, onde é que é, digamos, o filé mignon? O filé mignon
nós podemos dividir entre o setor financeiro e as testes. Setor financeiro, o Banco de Comércio chegou ao final a fase de concurso para um intermediário financeiro. Portanto, eu neste momento posso dizer que já encontramos intermediário financeiro, só estamos mesmo na fase de correção da minuta de contrato. Às vezes é no detalhe que está o diabo, não é? E, portanto, há algumas cláusulas que ainda estão em negociação. Será publicado, portanto, posso dizer que o banco que correspondeu, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista da componente financeira, ainda com uma relativa vantagem em relação aos outros, foi o Standard Bank ganhou um concurso para a intermediação financeira do Brasil. Bom, mantém-se a nossa meta de colocar o BCI este ano. Nós temos também o processo aberto para o intermediário financeiro da ENSA. Aí já não estamos a falar do mesmo campeonato, que é do ponto de vista do procedimento, porque não será em bolsa na primeira fase, apenas a segunda fase implicará a ida à bolsa. Na primeira fase trata-se de encontrar um processo. Portanto, temos ainda depois a alienação de uma participação minoritária do banco, muito bem dirigido por este meu companheiro aqui ao lado, portanto, o BAE, e temos ainda a alienação da participação da Sonangol no Banco Caixa Geral Angola. Portanto, estas são, digamos, as estrelas douradas para este ano, sendo que posso-vos dizer que também estamos na fase final das cervejeiras. As testes, dado a dimensão delas, estamos perante alvos mais internacionais do que nacionais e, portanto, nós fomos forçados, a pedido deles, a prolongar por mais 2 meses aquilo que seria o concurso das testes em termos de entrega de propostas. Vamos esperar que o São Covid nos ajude e se distancie rapidamente do nosso planeta. Bom, então digamos que isto é o que está já ongoing, mas posso dizer que também está neste momento em fase de abertura os hotéis da Infotour e as 2 cimenteiras. Os hotéis da Infotour é expectável que ainda este ano também terminem. Já o mesmo não se pode dizer das cimenteiras, são processos mais complexos, mas vamos disputá-los este ano. Portanto, tudo isto, penso que sim, podemos e devemos atingir a montante. Obrigado. Muito obrigado, ficamos todos mais cansados, que vão entrar mesmo os valores. E eu termino por aqui agradecendo à senhora Ministra e à sua equipa todo este exercício de transparência relativamente ao Orçamento Geral do Estado. Não me lembro de nenhum Orçamento Geral do Estado que tivesse este nível de abertura e, portanto, os meus parabéns. E, pela nossa parte, Média Rumo, tivemos muito prazer em ter sido, digamos assim, os intermediários deste exercício de transparência. Eu sou, provavelmente, a parte mais visível destas iniciativas, mas quero dizer que por trás existe uma equipa enorme, enorme em termos de esforço, pequena em termos de número, que tentamos também provar que nestes momentos de Covid é possível estarmos todos juntos com segurança, e foi aquilo que nós tentamos fazer e, portanto, resta-me agradecer à senhora Ministra, mais uma vez, à sua equipa, aos convidados e convidadas e também a todos os internautas que nos acompanharam através do nosso canal do YouTube e prometemos regressar. Muito obrigado. Obrigado.